Olha, é fundamental, antes de você começar a ganhar, você parar de perder. E para você não perder, você não pode tomar gol. E esse time do Diniz não toma gols, e essa é uma grande virtude. Ao contrário do histórico do Diniz, que era um histórico propositor, que era um histórico de muito risco. Esse time do Diniz, pelo menos sem treinamento, ele é um time de defesa muito sólida, evoluiu muito a defesa. O Garro, imagino eu que esteja jogando com dor ou jogando com muitas infiltrações, mas ele tem jogado algo que não acontecia com o Dorival e ele é muito importante para esse time. E é claro, a escolha do Ranieri para jogar na lateral no lugar do Mateuzinho foi incrível. Eu acreditava que o Vasco ia atacar por ali, que ele ia deixar espaço nas costas, e ele foi o melhor jogador do Corinthians. O Diniz até aqui só agrada, mas será que daqui a 2 meses com muito treino a coisa piora, Ana? Não, melhora. Eu acredito no trabalho do Diniz, eu acho que os jogadores o receberam muito bem. Você vê, como você acabou de dizer, a proposta, e ele falou na entrevista, como o time joga no coletivo muito forte, marcando muito bem, isso faz com que ele não leve gols. Agora ele já está começando a movimentar alguns atletas, mudando e experimentando posições. Agora, o Corinthians tem uma carência absurda do homem-gol. O único homem-gol do Corinthians é o Yuri. Precisa de mais profissionais. Mas eu gosto e eu acho que o Diniz está mudando, está amadurecendo, inclusive nas suas convicções. Acredito que esse período no Corinthians o fará muito bem e eu acho que ele não vai ficar pouco tempo, não. Todo mundo dizia que ele ia embora cedo? Eu acho que não. Ô Jorge, o Diniz de verdade vai aparecer daqui a pouco? Eu vou resgatar uma conversa que eu e você tivemos com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Ele contou pra gente que na conversa antes da contratação, o Diniz assegurou que com 17 anos de experiência, ele estava pronto para eventualmente abrir mão de alguns conceitos, para ser mais maleável. E a gente tem visto o Corinthians dessa maneira. É um Corinthians que, se precisar, vai dar bicão. Não tem aquela história de ter que sair a todo custo. Você lembra de algum susto que o Corinthians levou em saída de jogo? Não, até aqui não. Nenhum. Mas esse time não tem tempo de treinar. Tá bom, mas você vai lembrar, são 2 características do Diniz quando ele chega num clube. Exceção ao Cruzeiro, como lembrou a Ana antes do programa começar. O time melhora radicalmente logo de cara e é um time que passa a jogar com a cara dele. Esse time do Diniz não tem bem aquela cara que a gente conhece. Isso não é um defeito, talvez seja um mérito. Porque uma das maiores críticas ao Diniz era a falta de maleabilidade, de entender que o conceito dele é importante, mas não pode se sobrepor à condição de jogadores, a características, enfim. São 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota. São 6 jogos sem tomar gol. É um Corinthians que passou por muitas dificuldades por conta de situações que foram criadas pelos próprios jogadores. 2 expulsões contra o Palmeiras, mais uma expulsão ontem. Foram 60 minutos contra o Vasco com 1 a menos. Enfim, é um time que tem sabido se defender, tem sabido sofrer. E o início do trabalho do Diniz é promissor. O Elia daqui a pouco vai dizer, vai vir a Copa do Mundo, ele vai ter tempo para treinar e a coisa vai piorar. É uma possibilidade. Mas até aqui, a gente tem que analisar os 6 jogos. Aconteça, mas é o que eu acredito. Temos que analisar os 6 jogos. Até aqui, o trabalho do Diniz é muito que vai bom. acontecer. Vou aproveitar e colocar a imagem da expulsão do André e você já pode acrescentar. Então, mas o que eu iria completar na fala do Nicola é que você vê um time mais leve. Você vê os jogadores jogando com mais vontade. Olha o passe lindo que o Garro faz. Agora, essa expulsão do André, injustificável, né? Ele já tinha sido expulso por um ato tolo. Retorna da suspensão e faz uma tesoura dessa, colocando em risco a integridade física do merecida a expulsão. Não, merecida. E olha o lugar onde ele comete a infração. Ridículo, né? Desnecessário, não precisava. Profissional de costa. Thiago Mendes levou ele na conversa. O Thiago Mendes estava provocando ele e o André caiu na provocação. Mas não justifica, não tem justificativa. Atleta profissional como ele. É um menino de 19 anos de idade que errou, mereceu o cartão vermelho. Desde não, 7, é muito bom. Né? Não, então, sim. Não é que você tem 19, é imaturo. Todo mundo é imaturo, mas não, errou. Futebol desde o 7. O cartão vermelho expulsão corretíssima. O ponto eu acho que o Thiago Mendes é quem soube levar um volante do time de adversário que tem potencial mais vacilante. E detalhe, mais um jogo em que o Corinthians joga quase 40 minutos, 60 minutos? 60 minutos. Com um jogador a menos e mesmo assim consegue sair vencedor, né? A gente fala do jogo do Palmeiras. Isso é um baita mérito do Diniz. E esse é um ponto positivo. E você vai lembrar contra o Palmeiras? 2, né? Então, mas qual foi a melhor chance do jogo contra o Palmeiras? Foi do Yuri Alberto. Com 2 a menos. Só para completar em relação ao André, ele levou multa de 10% naquela primeira expulsão, até porque ele reproduziu o que o Alan havia feito e também havia lhe custado 10% de multa na expulsão de ontem sem aplicação de multa. Tomou mais uma dura,
foi chamado a atenção, mas o fato de o time ter vencido deu uma atenuada. Espero que aquela situação envolvendo o Milan não tenha interferência no futuro do moleque, que é muito bom jogador, tem muito potencial, mas... Ele trocou de empresário, Jorge? Não, segue com o mesmo empresário fraco, e viu 2 negociações frustradas com o Milan. O empresário, ele recebe 2 propostas do Milan, o empresário não tem capacidade de levá-lo para o Milan e ele continua com o mesmo empresário? E detalhe, Isso é gestão ruim, Ana? O futebol caiu, né? Ah, claro. E tá mais tenso, né? Ele tá mais tenso, ele tá mais nervoso. E o futebol que o levou a ser cogitado para ir para o Milan já não é o mesmo. E vale lembrar que jogou, foi expulso, retornou depois de suspensão, ou seja, prejudicou a equipe e foi expulso novamente. Tá na hora do André rever os seus conceitos também com o seu empresário, com força ou sem força. É fato. Ou muda o empresário ou muda a cabeça, já que ele vai ficar no Corinthians. Renato Gaúcho. Ai, Renato, com 1 a menos, o time não sabe o que fazer, não amplia o horizonte, não faz com que o campo fique maior para poder explorar o fato de ter um jogador a mais. E aí? Falta acadêmico, Renato? O que eu podia fazer, eu fiz. Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo, bom, aí nós criamos jogadas, muitas jogadas pelo lado. Já coloquei bastante gente para atacar a área. Infelizmente a bola muitas vezes passou ali na frente do gol do adversário. E, infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol. Mas eu não estou tirando meu corpo fora, não. Mas o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz a minha parte. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol de empate. Bom, você observa, e é interessante, e eu quero te ouvir para a gestão. O Renato sempre foi muito característico por ter bondade no coração, distribuir uma parte do dinheiro que ele ganha, porque aí tem o roupeiro, tem a cozinheira, ele ajuda muita gente. Isso é uma informação que é boa para você, Nicola. Ele ajuda muita gente. Ele ajuda. Não, ele é um cara do bem. Ele é muito do bem. Amoroso também, né, Elia? Ao longo da carreira foi amoroso. Também. Foi amor, não foi? Muito amor no coração. E muito amor pela filha, que talvez seja o maior desfalque financeiro da carreira dele, mas é filha e está tudo bem. O que eu acho é que ele é muito bom. Então ele tem uma gestão muito calorosa, ele enxerga o cozinheiro que ganha menos, a assistente que ganha pouquinho, ele consegue fazer caixinha para que os menos favorecidos tenham uma arrecadação melhor, e isso ajuda muito o ambiente. Mas eu já disse aqui, academicamente, ele é muito fraco. Mas na gestão, foi a primeira vez que eu vejo o Renato colocando a culpa no grupo. Que eu podia fazer, eu fiz, o grupo não entregou. Eu só faltava entrar em campo. Isso já começa a mudar um pouco o Renato? Isso é uma estratégia. Não é o Renato sendo o Renato. Ele entendeu o momento, ele vem, lamentavelmente, de derrotas consecutivas e ele precisa dar uma resposta não só para o seu torcedor, ele precisa blindar o seu presidente e precisa responsabilizar alguém. Nada melhor do que o coletivo. Então ele chama a atenção do coletivo, com certeza ele vai reunir esse grupo internamente, como você falou, ele é um excelente gestor de grupo e fala assim, rapaziada, precisamos mudar essa situação e agora está com vocês o Rojão. Então ele fez isso tudo pensado e Elia, eu não vou entrar na questão da formação do Renato, porque todos nós já conhecemos, mas ele tem uma comissão técnica muito boa, muito estudiosa. Então, isso favorece também na montagem do seu grupo, mais a questão humana de gerenciamento. Então, para mim, foi uma bela estratégia. Ele está mexendo com o brio dos atletas e vamos ver se terá resposta já nesse meio de semana. O Jorge, o Memphis Depay vai ganhar o salário do André, não? Vamos lá. A última proposta feita pelo Corinthians, no caso pelo presidente Osmar Stabile, reforça a pouquíssima vontade do Corinthians em ficar com o Memphis. O Corinthians topa que o Memphis fique desde que exista um parceiro que assuma 100% dos salários do Memphis Depay. Hoje o Memphis custa 6 milhões de reais por mês. É mais do que 6. O Elia, inclusive, ouviu 6.200, 6.300, com todos os arredondar para 6. Porque... Vamos trabalhar com 6. Mas o Corinthians entende que o salário do Memphis precisa ser reduzido, cortado talvez pela metade ou menos, mas o Corinthians não quer bancar nada. O Corinthians quer encontrar parceiros no mercado que assumam 100% dos vencimentos. E aí o Corinthians ficaria responsável apenas, entre aspas, por 42 milhões de reais da dívida que ele tem. Então, 2 anos de contrato, esses 42 milhões seriam diluídos ao longo de 24 meses. Sabe qual a chance de o Corinthians encontrar
um ou dois parceiros que assumam vencimentos na casa de 3 milhões de reais pelo Memphis Depay, que já não é uma novidade no futebol brasileiro e que é bom jogador, mas não é nada acima ou estratosférico. A chance nenhuma, Elia. Então, Corinthians vai conduzir. Até quando vai o contrato dele? Até 30 de junho. Acaba agora. Vai acabar, ele vai disputar mais algumas partidas antes de ir para a Copa. Existia a expectativa de que ele voltasse contra o Peñarol, não vai acontecer. Ainda está machucado. Vai jogar mais 3, 4, 5 partidas e depois vai buscar um outro clube. Antes tarde do que nunca. Só que vai embora com 42 milhões a receber. Mas aí depois ele pode entrar na FIFA. Ele vai ter dificuldade para receber, todo mundo sabe que vai. Mas tem transfer ban que você pode usar, tem a FIFA que você pode fazer com que ela faça intermediação, tem muito caldo aí. E Elia, para que você ter esse custo mensal, sendo que o Corinthians está jogando sem ele e está dando conta do recado? Isso já é a prova que não depende do Memphis. Outro ponto, agora, recentemente, Marcelo Paz contratou um analista de mercado, que é o Gabriel... Internacional? Brasil, enfim. O Gabriel, acho que agora eu me perdi, acho que é Correia, o sobrenome. Pode Gabriel. Pode ser. Não, que é um analista de mercado que trabalhou no Chelsea. É Correia, né? O Gabriel Correia. Então, assim, você vê que há uma preocupação do Corinthians de cada vez mais melhorar a sua qualidade técnica na gestão. Aposte nisso. Esse profissional de mercado pode trazer aí nomes de profissionais que irão contribuir como jogadores para o elenco do Corinthians com um valor muito menor e com certeza entregarão muito mais do que o Memphis Depay.